5, 4, 3, 2, 1. Mais uma folha que se perde. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Voltou. E quem pediu a música de hoje foi minha querida amiga, a professora Paula Dornelles. Um abraço aí para Rafael Games. Um abraço também aí para os amigos de Jacarepaguá. Tá aí, professora Paula, a música que você pediu. Aê! Agradecendo hoje a sonoplastia de Brian Oliveira Neto. Obrigado, Brian. Quando a bateria do nosso telefone acaba, a gente tem que sair lançando mão aí dos filhos para poder ajudar na sonoplastia. Obrigado, Brian, mais uma vez. E hoje nós estamos comemorando uma super marca 25K. Passamos das 25 mil visualizações. Estamos com 25.207 visualizações. Então, bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho pra fazer. Ou como dá? Ah, se dá. Agora sim. Minha querida e linda turma de terceira série, turma de História. Hoje nós vamos trabalhar com o surto industrial no Brasil, as rebeliões sociais. Vamos dar só uma pinceladinha ali em Canudos, que será o tema da nossa próxima aula. Vamos fazer uma aula especial com Canudos, depois uma aula especial com Guerra do Contestado, outra com a Revolta da Vacina, e depois a gente encerra o nosso bloco com a Revolta da Chibata. Então, simbora, que para falar sobre o surto industrial no Brasil, a gente precisa falar o seguinte. Bom, o Brasil, a despeito da relevância do café como diria, o estandarte da economia nacional, passou, outros sim, por um surto industrial durante a Primeira República, também conhecida como República Velha, República Oligárquica, mas nós, historiadores, preferimos tratar como Primeira República. A gente tem a ideia de que essa ideia de República Velha, a ideia do Vargas de tornar tudo novo, e aí parece até aquela coisa do... Parece não, é a mesma coisa daquele lance do antigo regime. Antigo não presta, né? Aquela coisa ultrapassada. Então, nós não falamos Velha República, e sim Primeira República. A gente só cita que também é conhecida como República Velha, né? República Oligárquica, enfim. Bom, então, a incipiente indústria brasileira, ela se beneficiou aí da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, nós historiadores precisamos falar também. A gente também entende que Primeira e Segunda Guerra Mundial, isso aí foi uma coisa só. Mas, para a gente poder dar assim, uma referência, né? Vamos tratar então sobre essa Primeira Guerra Mundial, só para a gente poder estar se situando. Mas a gente entende que foi uma guerra só. Legal? Então, essa chamada incipiente indústria brasileira, ela vai se beneficiar aí da Primeira Guerra Mundial, que foi ocorrida durante a presidência do Venceslau Braz. Isso. A indústria brasileira, ela estava limitada à produção de têxteis e processamento de alimentos, e acabou sendo favorecida pelo fato de os fornecedores tradicionais, sobretudo os europeus, estarem concentrados no chamado esforço de guerra. O governo, em 1917, declarou guerra à Alemanha por conta do ataque de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros aqui na costa do nosso país. Então, o país, contudo, participaria do conflito apenas enviando equipes médicas e equipamentos, como acabou colocando bem o grande historiador Milton Teixeira, meu professor da pós-graduação. Quando o Brasil chegou, a guerra tinha literalmente acabado.
Bom, o processo de industrialização no Brasil, ele teve como consequência imediata o favorecimento de um tímido desenvolvimento urbano, sobretudo nas áreas fluminenses e paulistas, além de formar os primeiros grupos de proletários no país. O movimento operário seria constituído, sobremaneira, de imigrantes europeus, considerados mais qualificados pelo discurso oficial daquela época. Na realidade, essa suposta qualificação que esses imigrantes italianos, espanhóis e alemães traziam para o Brasil era apenas o fato de serem brancos, porque as elites nacionais elas desejavam reproduzir no Brasil os chamados moldes de civilização branca e europeia, em contraste com um país de passado escravista e miscigenado. Os imigrantes, contudo, tornariam-se uma fonte de dissabores para o governo federal, porque eles trariam para o Brasil os princípios ideológicos do anarcossindicalismo e do socialismo. Bom, os primeiros jornais operários da República, dessa primeira república, também conhecido como República Oligárquica, né, eram editados clandestinamente em idiomas como o italiano e comprovando aí a hipótese de que a força do movimento sindical organizado estava mesmo aí nos imigrantes. O governo reagiu instituindo a legislação que previa a expulsão fora daqui de estrangeiros residentes no Brasil que tivessem aí, porventura, envolvidos em questões operárias que ameaçassem a ordem e a tranquilidade nacional. Bom, numa frase que se tornou famosa, o presidente Washington Luiz afirmou que a questão operária era caso de polícia. Bom, a repressão aos movimentos sociais trabalhistas, como por exemplo a lei acelerada, que permitia aí a intervenção e até mesmo a dissolução das organizações operárias e a censura sobre a imprensa, entretanto, não conseguiu evitar totalmente o silêncio dessa classe proletária. A grande greve de 1917, ano da Revolução Bolchevique, liderada pelos anarquistas, e a organização do Partido Comunista no Brasil, seção 3 Internacional, em 1922, foram demonstrações de que a esquerda operária tinha a possibilidade de manter uma relevante articulação. O Partido Comunista, posteriormente, organizaria aí o Bloco Operário e Camponês, o BOC, com o objetivo de penetrar aí nos meios operários urbanos e também camponeses do Brasil. Bom, as rebeliões sociais. Bom, um dos episódios mais importantes da Primeira República diz respeito aos movimentos sociais que, de alguma forma, eles questionaram aquela ordem estabelecida pelas elites nacionais. As primeiras revoltas sociais, que a gente pode citar, foram aí os movimentos denominados milenaristas. Alguns até colocaram de forma errada como messiânicos. Bom, constituídos por uma liderança religiosa, pessoal, carismática, que aglutinava em torno de si uma população formada por agricultores interioranos pobres. Bom, Canudos, 1870 a 1897, é um desses casos. Na região do Sertão Baiano, também temos o Contestado, de 1912 a 1916, na área limite entre os estados do Paraná e Santa Catarina, contestados justamente por isso aí, esses dois estados contestaram a posse desse território. Bom, esses são aí, no caso, dois exemplos dos mais notáveis desses movimentos de caráter social que incomodaram aí as sociedades locais,
também as religiosas e as federais nessa Primeira República. Bom, conforme eu disse que Canudos é um capítulo à parte, a gente vai só dar uma ligeira pinceladinha, só para poder conhecer um pouquinho do assunto que a gente vai tratar mais tarde. Esse movimento de Canudos, ele foi liderado por Antônio Conselheiro, que alguns livros, de forma errônea, o colocam como beato. Nós não temos nada na historiografia nacional que vá apontar que ele realmente era um líder religioso, né? O sertanejo tem aquela vocação mesmo para a fé e tal, mas nada que se comprove que ele era um líder religioso, nada. Bom, a gente vai tratar isso num outro momento com mais tranquilidade. Bom, então esse movimento de Canudos foi liderado por Antônio Conselheiro e ele retira aí temporariamente o sossego dos coronéis que tiveram aí a sua hegemonia colocada em xeque por um líder que não se submetia às ordens das autoridades locais. Os membros da Igreja Católica também se sentiram prejudicados por estarem observando aí o crescimento de um movimento que poderia ter um discurso cristão, e isso tudo não estava subordinado à chamada hierarquia católica. O conselheiro, por exemplo, o Antônio Conselheiro, ele atacava aberta e publicamente o chamado regime republicano e acusava o novo sistema de ter desvirtuado a religião ao instituir a separação do Estado em relação à Igreja e ter criado no país a figura do casamento civil. Os pobres sertanejos, abandonados pelo governo e literalmente vitimados pela seca e pela exploração dos latifundiários locais, eles eram seduzidos por esse discurso do conselheiro que pregava a existência de uma forma de ter um local melhor, um local onde as desigualdades literalmente não existiam. Essa era a ideia. O desafio contra o sistema republicano foi respondido com 5 expedições militares, ou 4 expedições e o reforço a uma outra, quando muitos livros colocam que houve 4 expedições militares. Então a gente pode entender que foram 4 com reforço de mais uma que virou 5 ou 5, porque a quarta recuou e acabou não avançando e ela recebeu um apoio, então é a quarta estruturada ou a quinta. A gente vai trabalhar isso legal. Bom, e essas expedições, elas envolveram cerca de 10 mil soldados e modernos armamentos, os armamentos chamados Krupp, de fabricação alemã, tudo isso aí usado contra os sertanejos. Nós temos aí, além do escritor brasileiro Euclides da Cunha, ele publicou aí o célebre Os Sertões, ele falava sobre a Guerra de Canudos, nós temos também o escritor peruano Mário Vargas Llosa, ou Llosa, como queira. Ele descreveria em A Guerra do Fim do Mundo o cenário apocalíptico, palavra difícil, de matança naquela região, que é assunto para a nossa próxima aula. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena, eu peço que todos tenham muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima aula, quando voltaremos com a Guerra de Canudos. Agora sim, fiquem bem e até a próxima.